O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Olá, muito bom dia. Um bom dia todo especial, principalmente para as mulheres que são mães. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães, um dia tão especial. Essas mulheres que são tão significativas na nossa vida, na nossa história, e que foram instrumentos de Deus para nos trazer à existência. Um muito bom dia, que você tenha um dia muito especial, você que é mãe. E eu quero deixar aqui uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, e nós vamos ver a respeito de uma mãe, né? Nós vamos ver a respeito, na verdade, do coração de uma mãe. Esse é o tema dessa mensagem, o coração de uma mãe. Esse texto vai nos falar algumas verdades a respeito das características do coração de uma mãe. A palavra de Deus nos diz assim em Marcos capítulo 7, dos versículos 24 em diante. Levantando-se, Jesus partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio a prostrar-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que o Espírito Santo possa falar de uma maneira muito especial ao meu e ao seu coração nesta manhã. Queridos, eu quero deixar, como já disse, como tema dessa mensagem, o coração de uma mãe. Essa passagem nos fala de uma mulher cuja filha estava com um problema de ordem espiritual. E essa passagem nos faz pensar um pouco no coração dessa mulher. Em primeiro lugar, o coração de uma mãe, segundo o texto. Ele é um coração proativo. O que significa isso?
A mãe, toda mãe, tem um coração que tem iniciativa. Ela se antecipa, ela busca, ela não espera oportunidades para se manifestar ou até mesmo para buscar soluções para as suas realidades de vida. O texto é muito claro a nos dizer que Jesus chegou numa casa e muito provavelmente pelo seu cansaço físico, porque como homem ele se cansou, ele teve fome, ele teve sede. E ele, muito provavelmente, depois de um dia desgastante, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas ele não pôde ocultar-se. O texto é muito claro. Por quê? Porque uma mãe o procurou. Uma mãe fez com que ele se manifestasse, mais uma vez, em meio às pessoas que tinham necessidade. O coração de uma mãe é assim. Ele é proativo. Ele não espera por oportunidades ou situações, mas muitas vezes a mãe é aquela que cria um ambiente. Ela muda muitas vezes a realidade de uma determinada situação com as suas atitudes, com o impulso daquela que gerou vida às pessoas. Mas há uma segunda característica do coração de uma mãe que nós vemos nesse texto e que se encontra aqui nesta passagem. Essa característica, o coração de uma mãe, ele não é somente proativo, não é somente aquele coração que se antecipa, mas o coração de uma mãe também é inconformado com situações e realidades anormais dentro da sua casa. O texto nos diz que essa mulher procura Jesus. Ela vai até Jesus. O texto nos diz que ela clama até Jesus. Ela insiste com Jesus. Ela não para diante de uma palavra, até mesmo de Jesus. Essa mulher pôde entender que a sua perseverança, a sua persistência a levaria à resposta de que ela necessitaria. Até porque Jesus não deixaria essa mulher nessa situação. É claro que Jesus está conduzindo esta mulher àquilo que acabou acontecendo. Como acontece comigo, com você, e principalmente no coração de uma mãe, nós estamos falando especificamente das mães. Quantas situações que para muitas pessoas, elas já não têm mais possibilidade, já não tem mais jeito, mas a perseverança, há algo dentro do coração de uma mãe que a faz perseverar. Quantas mulheres têm um testemunho para dizer a respeito dos seus filhos? Filhos que aparentemente, diante da realidade que viviam, já não tinham mais solução, já não tinham mais condição. Humanamente era impossível que uma realidade fosse transformada. Mas o coração dessa mãe não se conforma. Ela permanece, ela persevera, até que a sua realidade seja transformada. Porque o coração de uma mãe, além de ser proativo, é um coração inconformado com as situações de anormalidade dentro da sua casa. E essa mulher vai até o final. Jesus diz para ela, olha, não é bom que tirem a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. Era um adágio, um contexto na época que se dizia a respeito daqueles que não eram judeus. O judeu tinha essa situação, essa condição, essa visão, esse entendimento a respeito daqueles que não faziam parte da sua etnia, que não faziam parte da sua raça. Então havia uma distinção para eles das pessoas que pertenciam ao povo de Deus, como sendo exclusivamente pessoas nascidas dentro da comunidade judaica. E Jesus vem para mudar essa realidade. Mas nesse primeiro momento, ele está trazendo essa fala judaica, mas ele conduz essa mulher a um caminho de perseverança que as mães, especialmente, conhecem muito bem e por isso têm testemunhos para dar acerca do que Deus fez, não somente na sua vida, mas na vida daqueles que são seus. E em terceiro e último lugar, o coração de uma mãe, além de ser proativo, além de não se conformar com situações de anormalidade dentro da sua casa, o coração de uma mãe também é o ventre
onde são gerados as grandes respostas para a sua casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus diz para ela que não era bom que tirasse a comida dos filhos, ele estava falando dos judeus, para atender aos cachorrinhos, que eram aqueles considerados fora da comunidade judaica. A resposta daquela mulher não foi uma resposta de indignação diante dessa palavra. Pelo contrário, essa mulher tem a humildade de se colocar num lugar onde ela reconhece que ela não precisava muito de Jesus, mas o mínimo necessário seria suficiente para resolver o problema da sua filha. E quando essa mulher diz isso, Jesus diz: por causa dessa tua palavra, veja que a resposta veio da mulher. A resposta para a necessidade que ela tinha veio do seu próprio coração, porque Jesus a conduziu para isso. E ele diz: olha, pode ir em paz, porque a sua filha já está livre desse mal. E o texto acaba nos dizendo que quando ela chega em casa, a sua filha de fato estava livre do seu mal, ela estava liberta. Por quê? Porque uma mãe proativa, uma mãe que não se conformou com uma situação de anormalidade dentro da sua casa, e uma mãe que se permitiu ser conduzida por Jesus até um caminho de solução e de resposta para a sua necessidade. Assim agindo, trouxe resposta para a sua casa. Que você, mãe, nesse dia, possa ser encorajada com essas palavras. Talvez você esteja passando por situações assim. Talvez você esteja enfrentando realidades assim. E é natural que enfrentemos e passemos por situações assim. Mas hoje, especificamente, eu quero me dirigir às mães. Essas mulheres cujo coração tem a capacidade, e até por que não dizer o poder, de mover o coração do nosso Senhor para as suas realidades, para as suas necessidades. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.